Muitas coisas nas redes sociais falam sobre fé. Cantos, promessas, romarias, shows, lágrimas e aplausos. É bonito ver tanta gente buscando a Deus, mas nem tudo o que emociona é adoração. Hoje nós voltamos à fonte para responder com simplicidade o que é adorar a Deus de verdade. E como isso sai do palco e entra na vida de segunda a segunda. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Você percebeu? Quase sempre que falamos em adoração, muita gente já pensa direto em música, voz, banda, luzes. Outros lembram de um sentimento forte, um arrepio, uma lembrança boa de um culto especial às vezes. Essas coisas podem fazer parte, mas ainda não são o centro. A pergunta que abre o nosso caminho hoje é simples. Qual o mínimo que preciso saber sobre a adoração de verdade? Adoração é o tema essencial, porque molda quem nós colocamos no centro da nossa vida. O que fazemos e como respondemos às coisas que acontecem em nossa vida em todas as áreas. Nós vivemos em um tempo em que opiniões sobre adoração se espalham rápido. Uns defendem um estilo musical, outros elegem um ambiente, um preletor, uma liturgia. Há quem confunda adoração com performance. Muitas vezes medimos tudo pelo que sentimos no momento. Essas opiniões podem até apontar aspectos reais, mas não dão o fundamento necessário. O fundamento não é o estilo, o fundamento não tem nada a ver com a emoção, não tem a ver com tecnologia, com luzes, com cores, com louvores maravilhosos. O fundamento da adoração é o próprio Deus. Adoração é resposta a quem Deus é e ao que Deus fez. Antes de discutirmos formatos e ideias sobre adoração, voltamos às Escrituras. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Essa passagem está em Mateus 4:10. E disse também que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem está lá em João. Paulo então nos chama a apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Uma das passagens que eu mais gosto de Paulo é exatamente essa. Quando Paulo trata do culto racional. Isso está lá em Romanos 12, versículo 1. Com essas 3 janelas, nós já conseguimos enxergar o quadro inteiro. A quem adorarmos? Só ao Senhor. Como adoramos? Em espírito e em verdade. E com o que adoramos? Com a vida toda. É com esse fundamento que nós temos que organizar o tema adoração. Adoração é a resposta do coração. Adoração é a resposta da mente, a resposta da vida ao Deus que se revelou através de Jesus. É reconhecer quem Ele é: santo, justo, bom, poderoso e fiel. É agradecer o que Ele fez por nós, a criação, o amor, o resgate, a vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. É entregar a direção da vida a Deus, as nossas escolhas, os nossos afetos, nossos recursos, a nossa agenda, planos para a nossa vida. Adoração não começa com música. Adoração não começa com louvor. Adoração não começa com promessa. Adoração começa com Deus.
A música é um meio, a adoração é um modo de viver. Por isso, a adoração é mais larga do que 20 minutos de louvor em um culto. Ela alcança a segunda-feira, a fila do mercado, a reunião de negócios, a conversa em família. A Bíblia usa verbos do cotidiano para descrever a adoração. Amar a Deus de todo o coração, fazer tudo para a glória de Deus, oferecer continuamente sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Ensinar a aconselhar com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Está lá em Colossenses 3, 16, 17. Resumindo em uma frase, adorar é responder a Deus com tudo que somos, com tudo que fazemos, com tudo que temos, por causa de quem Ele é. A Bíblia é bem clara desde o início. Não terás outros deuses diante de mim. Adorar, então, é ajustar o foco da vida, é centralizar a vida em quem merece ser adorado. Centralizar a vida em Deus. Qualquer outra coisa colocada no trono vira ídolo. Ídolos podem ser imagens, mas também podem ser coisas muito boas, né? Que acabam tomando o lugar de Deus. O trabalho, o sucesso, a necessidade de aprovação, o dinheiro, o relacionamento, a autoimagem, o próprio eu, né? E como que nós percebemos esses ídolos, né? Como nós percebemos quando algo tem se transformado em ídolo. Interessante que a gente observe onde vão nossos pensamentos quando estamos livres. Comecemos a reparar o que mais nos preocupa perder. Observe por quem você está disposto a quebrar princípios. O que captura o nosso coração? O que controla a nossa vida? Adoração é um movimento oposto. É entregar o centro da vida a Deus. É dizer com a vida, o Senhor é meu Deus, e organizar as outras partes ao redor disso. Jesus disse que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Isso acaba esclarecendo dois equívocos bem comuns. Em espírito significa que a adoração nasce de dentro. A adoração é sincera, é obra do Espírito Santo em nós. Não é teatro, não é aparência, não é cantar bonito, não é voz, é coração vivo diante de Deus. E em verdade significa que a adoração precisa estar alinhada à palavra. Não é qualquer discurso sobre Deus, é a resposta correta à verdade de quem Deus revelou em Jesus. Se a letra do que cantamos nega o Evangelho, não é adoração. Se o culto exalta pessoas, músicos, personalidades, não é adoração. Se a Bíblia não está no centro, ou se a prática ignora que a Bíblia ensina sobre justiça, sobre graça, santidade, amor, não é adoração. Adorar em espírito e em verdade guarda o coração de duas situações extremas. Primeiro, o emocionalismo vazio, que é aquela coisa de se entregar às sensações, né? Ou então, no outro extremo, o formalismo frio. A adorar em espírito e em verdade nos protege desses dois extremos. Nem só sensação, nem só ritual. Vida e verdade caminham juntas. Paulo nos chama a apresentar o corpo como sacrifício vivo. Esse versículo ele é bem direto. Nossa vida comum é o espaço de culto. O dia a dia é o espaço de adoração. Trabalho feito com honestidade, com excelência, não para aplauso, mas
como serviço ao Senhor. Família tratada com honra, com paciência, com perdão. Dinheiro usado com contentamento, com generosidade. Palavras que vão edificar as pessoas, mesmo quando nós não estamos concordando. Pureza nos pensamentos. Descanso recebido como dom, não como fuga. Uma justiça praticada quando ninguém vê, porque Deus vê. Isso é adoração. Adoração não precisa de palco. Adoração precisa de coerência. Adoramos sozinhos e adoramos juntos. A Bíblia nos chama a não abandonar a congregação. Está lá em Hebreus 10, 25. E a entoar salmos, hinos e cânticos espirituais. No culto, a adoração ganha uma voz coletiva. Cantamos porque a verdade precisa entrar pela música também. Ouvimos a palavra porque está lá na palavra. A fé vem pelo ouvir. Oramos uns pelos outros. Servimos as pessoas com dons diferentes. Partilhamos pão, cálice na ceia do Senhor. Lembramos do Evangelho com sinais simples, né? Damos ofertas com gratidão. Tudo isso é adoração. Você tem dificuldade com algum estilo musical, lembre-se, o foco não é o seu gosto. O foco é Deus. Se você costuma escolher liturgia como se fosse um cardápio, lembre-se, não é a comunidade onde você vai, é o culto que você presta. Avalie o que tem sido cantado, avalie o que está sendo ouvido, avalie os sons pela sua casa, as músicas que passam pelo seu carro e una-se a uma igreja. Busque pessoas que compartilhem essa mesma ânsia de adorar em espírito e em verdade. Adoração não depende de clima da alma. Ela aparece, né, no cume da alegria e no vale da dor. Jó uma vez disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, nos convida a oferecer a Deus sacrifício de louvor. Isso não ignora a dor, significa que mesmo na dor, Deus continua sendo Deus. Adoração, então, é confiança, é dizer: Senhor, Tu és digno quando tudo vai bem e quando tudo não está fácil. Alguns sinais nos ajudam a discernir o que é ou não é adoração. Quando Cristo sai do centro e as pessoas tomam o lugar, quando mensagens contrariam a Escritura para agradar os ouvidos, ou então quando a emoção é usada para manipular, quando a vida não acompanha o discurso e não tem arrependimento, quando há condenação sem graça, ou então graça barata sem verdade. A resposta não é crítica amarga, é voltar às fontes, ler a palavra, orar por discernimento, caminhar uma comunidade saudável e continuar assim, adorando a Deus com coração sincero. Então, se você quer prestar uma verdadeira adoração, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós te adoramos, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus. E reconhecemos também, Senhor, que não há outro Deus. Não há outro Deus diante de Ti. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus, nosso Senhor e Salvador. Queremos, Deus, adorar-Te em espírito e em verdade. Recebe, Deus, nosso coração. Alinha a nossa mente com a Tua palavra e que a nossa rotina seja um culto vivo diante de Ti. Abençoa o nosso trabalho, a nossa família, as nossas decisões. Livra-nos de ídolos que disputam o Teu lugar em nós. Dá-nos um coração simples, grato,
um coração obediente, porque reconhecemos que a tua linguagem de amor se completa na nossa obediência. Que a nossa boca cante o que o nosso coração crê e que a nossa vida confirme o que os nossos lábios dizem. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você entendeu o mínimo sobre adoração, é muito interessante que comece a praticar a verdadeira adoração. Adoração, resposta a quem Deus é e ao que Ele faz. Adoração para Deus e somente a Ele. Adoração em espírito e em verdade. Adoração de segunda a segunda. Não só cantando, não só jejuando. Adoração sozinho ou junto com a igreja. No cume da vida ou no vale da sombra da morte. Se esse conteúdo ajuda você, peço que você se inscreva nesse canal e compartilhe isso com alguém que você ama. Se você precisa de oração, a nossa equipe está pronta para acolher seu pedido. Você entra lá no colodopai.org, www.colodopai.org, e se inscreve, faz teu pedido de oração. Ou se eventualmente você tem algum testemunho para deixar, acredite, os testemunhos são muito importantes. Pessoas podem reconhecer a sua história na história que você testemunhou. Lá também, no nosso site, existe um lugar para você deixar o seu testemunho. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.